Olá, boa noite. A gente, nossa convidada já está presente. Tudo bom, Rebeca? Boa noite. Tudo bom, Ricardo? Boa noite. Tudo bem, né? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Acabou de dar aula agora, não foi? Foi. Acabei de sair da aula. Tá certo. Eu tô só, vou só fazer aqui um prefáciozinho, que é o tempo que o pessoal tá chegando, e aí a gente já começa o papo. A gente tem muita coisa aí para falar, né? Pessoal, vocês que estão entrando agora, conhecendo agora o nosso canal, o blog Escrivaninha é a versão do Instagram do blog Escrivaninha, que é o blog, é um blog de reflexões, de notícias, de artigos sobre a área de segurança pública, sobre a área de violência. Quem quiser acompanhar o que a gente está escrevendo lá é escrivaninha.blog, é bem simples. Vocês também podem contribuir, quem desenvolve algum trabalho na área acadêmica. Hoje a gente publicou um artigo do professor Márcio Alão, um advogado, falando sobre escolas cívico-militares, que se vocês quiserem dar uma olhadinha, é muito interessante, ele abordando os aspectos legais dessas escolas, né? O que que isso representa para o campo da educação, para uma proposta de uma educação. A gente também tem o nosso canal no YouTube, este nosso papo hoje mesmo vai para o YouTube, então lá no YouTube você digita Escrivaninha TV, aí você vai ter acesso na íntegra, quem perdeu e tal, depois vai poder assistir com mais calma. Sou Ricardo Moura, sou jornalista, sou sociólogo, né? Durante um certo tempo convivi com a nossa convidada no Covil, no laboratório de conflitualidade e violência, né? E aí a Rebeca foi para outras atividades, outras, né? E aí vai falar um pouquinho para a gente também. Vou ler aqui o currículo dela, que é bem extenso, vou só ler aqui os melhores momentos. Ela é psicóloga, tem formação em psicoterapia psicanalítica, especialização em avaliação psicológica, mestra em políticas públicas, fundadora da Assessoria de Assistência Biopsicossocial da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, psicóloga clínica há mais de 10 anos, docente na Uninasal e na FB Uni, e é coordenadora psicossocial e coordenadora de estágios na COAPH, que é COAPH, voluntária no projeto Escuta na Praça. E aí tem mais coisas, mas aí vamos aproveitar esse tempo que ela está aqui para falar conosco. Rebeca, o que eu queria começar essa conversa contigo é o seguinte: você atuou nessa assessoria de assistência biopsicossocial. Eu me lembro que até você saiu do laboratório, ficou muito difícil conciliar em algum momento. Fala pra gente o que que chega mais para você, né? O que que chegava mais lá para a assessoria em termos de problemas psíquicos, quais eram, na triagem que vocês faziam, as principais questões, as principais dores, né, digamos assim, dos profissionais da segurança pública. E aí, boa noite, mais uma vez agradecendo a sua presença. Boa noite, Ricardo. Para mim é um prazer enorme. O Ricardo é uma pessoa que eu sempre admirei bastante, inclusive pela capacidade que ele tem de dialogar. Assisti sua live de segunda-feira, acho que foi segunda, achei super legal. Fiquei doida para falar, mas eu só assisti depois a que estava gravada. Fiquei, gente, quanta coisa que eu queria falar ali. Então, assim, mandar um beijo enorme aí. Tem um monte de aluno, ex-aluno meu. Tem a Janileuza, que trabalha na secretaria hoje, né? Foi minha aluna, hoje já trabalha na BIPS, inclusive. O que é que a gente percebia muito claramente na BIPS, né? Existe, sim, um número muito grande de profissionais adoecidos. Obviamente, quando a gente vai fazer uma comparação, o que mais chegava para a gente era policial militar, pelo tamanho da corporação, né? A gente tem 30 mil, vamos dizer assim, profissionais de segurança, 20 mil são policiais militares. Então, obviamente, a demanda da polícia militar acabava sendo maior do que a demanda
de bombeiro, de policial civil, até porque a Polícia Civil tinha o setor dela, de certa forma, então tinha um setor que algumas pessoas sabiam que existia, outras não sabiam que existia. O setor da polícia não tinha atendimento psicológico, então a gente veio com uma demanda reprimida há muito tempo, né? E o que é que eles traziam? Eles traziam um nível de estresse muito elevado, trazia um nível de muito transtorno de ansiedade, então a gente percebia a presença de transtorno de ansiedade, que aí vinha simples como ansiedade generalizada, ou transtorno de pânico, ou já vinha com categoria mais relacionada com estresse, então a gente vinha que tinha formatos diferentes, mas transtorno de ansiedade muito forte, transtorno depressivo muito forte, muito burnout, então a gente percebia muitos policiais muito esgotados, que não era nem tanto com a atividade, às vezes eram com as ordens, com a falta de ser ouvido, né, de ser compreendido, com mudanças às vezes um pouco arbitrárias. Então a gente via um adoecimento muito nesse sentido. E chegava um número bem elevado, inclusive, de pessoas com comportamento suicida. Né? Então a gente percebia que já eram aqueles que vinham no último momento, né? Inclusive, a gestora do setor da Polícia Civil acabou de entrar, a doutora Sônia Amaral aí. Só autoridade aqui com a gente, né? Rebeca, a gente poderia dizer, então, isso foi em 2017, 2018, não? 2017. Então havia uma certa demanda reprimida também de casos, não havia? Sim, sim, sim. E como é que essa demanda chegou até mim? Eu comecei no batalhão de choque, então acabava que eu pegava alguma demanda do choque. Quando eu entrei no presídio militar, outras pessoas que não tinham nada a ver, que era do policiamento ostensivo, começavam a me procurar, porque eu estava lá, então perguntava se eu não podia atender, e aí eu começava a atender. Então, o pessoal do POG, que a gente chama, né, que é o policiamento ostensivo, começou a chegar também. Então, teve uma questão da desmistificação, no sentido de ser um setor que é dentro de uma secretaria. A gente sempre tentou fazer, era sempre uma exigência minha, se a gente não conseguia botar uma porta para o outro lado, para que eles não tivessem que passar, porque até aquela ideia bem panóptica mesmo de ser observado deles era muito claro, parecia que ele ia entrar ali, todo mundo ia estar dando conta de que ele estava entrando. Então, tinha muito medo de ser visto como macetoso, né? Ou de ser visto como doente, o louco. Então, esses dois lados também existiam muito fortemente. Você falou aí de ansiedade, de burnout, né? Isso são coisas que a gente observa também em outras categorias profissionais. Qual é a diferença dentro da questão psíquica, dentro da questão da saúde mental, para quem atua na área da segurança, mais especificamente aí vocês atendiam mais casos de policiais militares e um pouco de bombeiros, para um profissional de outras áreas? O que é que você acha que agrega no sentido de gerar ainda mais sofrimento psíquico, assim, em relação ao profissional? Perfeito. O que é que a gente tem que entender? Que o profissional da segurança pública, ele veste uma farda, seja com farda ou sem farda, mas ele entra numa questão do processo identitário muito forte. Alguns, que aí você pode dizer, no militar isso é mais forte? Em geral, sim. Em geral, a gente percebe desde o concurso, quando você vê, você está acompanhando, eu já acompanhei a avaliação psicológica de concurso da PM e já acompanhei a avaliação psicológica de concurso da Civil, porque o concurso da PM ele é feito no final do curso de formação. Então, eles já passaram, e a gente vê que é diferente, sabe? O perfil, desde a avaliação ali no comecinho, é diferente. Então, quando a gente pega, mesmo sim, seja perito forense, né, no caso aqui, que no nosso caso aqui, a gente tem o IML, que é a PFOS, né, que é separado da Polícia Civil. Em outros estados, ela é em conjunto com a Polícia Civil. Acaba que os militares, eles acabam tendo uma identidade um pouco mais forte. Mas o que é que acontece, em geral, com os agentes de segurança? Eles têm uma carga horária diferenciada, que muitas vezes não é só assim, você vem trabalhar, acabou seu horário de serviço, você vai embora. Porque mesmo que você seja concursado da área de saúde, que também é uma área extremamente estressante, que lida com morte, lida com várias coisas, e às vezes você passe, mas você vê que tem um respeito muito maior. O policial, se ele tiver uma ocorrência que acontece todos os dias, e ele estão atrás de uma pessoa, recebeu a pessoa, ele não pode só receber a pessoa e jogar ela, ele tem que ir até a delegacia, entregar a pessoa lá, ficar até acabar aquela primeira parte do procedimento. Então, a gente tem que entender
que eles têm uma carga horária que muitas vezes ela passa do limite do que é. Eles têm uma condição, inclusive quando a gente compara, já teve uma melhoria salarial, a gente percebe que teve uma melhoria do Ceará com a faixa geral do Brasil, mas inclusive tem outros estados que têm salários muito piores do que os nossos, né? Então a gente conseguiu, se a gente para avaliar de alguns anos para cá, inclusive todo mundo diz, quem é polícia diz, a polícia vem melhorando, sabe? No contexto geral. Polícia Civil agora, a partir, acho que é 2022, vai começar a receber o aumento, né? Então já foi também colocado que vai sair, era um questionamento que tinha. Então, qual é a grande diferença deles em relação aos outros? Eles têm um trabalho que só lidam com coisas muitas vezes ruins, então eles lidam com pessoas morrendo, pessoas matando, pessoas torturando, pessoas, nível de estresse altíssimo, aquela capacidade que a Muniz chama de discricionariedade, né? É aquela capacidade que eu tenho num simples segundo, eu tenho que decidir o que é que eu vou fazer. E o que eu vou fazer vai influenciar na minha vida e na vida de todo mundo que está ao redor às vezes. Então, é um peso muito grande, sabe? E é uma repercussão muito grande. Então, eles ainda lidam com a mídia, eles não são bem vistos pela mídia. A mídia só fala de profissional de segurança quando eles erram. A gente até brincava, né? Os bombeiros dizem que são o primo pobre da polícia, porque aí todo mundo diz que o bombeiro não é tão colocado, o bombeiro não é tão chamado, não vai tanta verba para o bombeiro. Mas, por outro lado, o bombeiro todo mundo gosta, né? Porque quando a gente fala do bombeiro, o bombeiro é aquele que salva, o bombeiro é aquele que vem para resgate. Então, tem sempre uma visão positiva. Já quando a gente vai para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, a gente já percebe uma visão mais pejorativa da sociedade. Muitos deles, inclusive, Ricardo, não podem dizer, quando estão na faculdade, que ele é policial, né? O que eu e você podemos fazer, ele não pode dizer que veste uma farda, porque a maneira como as pessoas recebem é uma maneira ruim, muitas vezes. Então, tudo isso influencia para ele ter um nível de estresse mais elevado, para ele se fechar muito mais, para ele ser mais desconfiado, né? E provavelmente para ele adoecer mais. Os dois pilares que a gente sabe, né, que formam, constituem a Polícia Militar é hierarquia e disciplina. Até falei muito sobre isso na segunda-feira. Até que ponto essa identidade policial calcada na hierarquia, calcada na disciplina, até que ponto isso também não força, não é uma causa para que haja esse adoecimento psíquico? Porque quando a gente conversa com policiais, alguns que não são os que estão necessariamente comandando, reclamam porque não tem espaço de escuta, porque tem que às vezes obedecer a algum tipo de ordem que não concorda. Até que ponto esse modelo que a gente tem de uma polícia militarizada, ele também não é um modelo que traz em si muito adoecimento na sua própria Constituição? Eu acho esse tema super interessante, que é o tema da desmilitarização ou militarização da polícia, né? Acho que é um tema a ser discutido e acho que a gente tem que pensar sobre ele porque ele traz ganhos e traz perdas. Ganhos em que sentido? Traz uma ideia de pertença, traz uma ideia de organização, traz uma ideia, muitas vezes, de espírito de farda, aquele espírito de irmandade. Então, muitos deles, se a gente pega a polícia, inclusive a polícia de 15 anos atrás, era uma polícia que vinha de uma classe mais baixa, era um pessoal que vinha, que passar na polícia era uma melhoria de vida enorme. Hoje a gente vê muita gente entrando na polícia como concurso. Eu entro como concurso para um trampolim para outros concursos. Você não vê tanto aquela pessoa, eu quero ser polícia, tá? É mais difícil você ver, você ainda vê. Então, quando a gente está vendo essa mudança do que está tendo, inclusive a gente está vendo reflexo, a gente está vendo pessoas que estão vindo com um nível de escolaridade maior, e são pessoas que questionam mais, né? Questionam, inclusive, hierarquia, disciplina. Acho que, por um lado, ela organiza, mas tudo depende de como ela é utilizada, né? Se eu tenho uma casa, se eu tenho uma empresa, e essa minha empresa, as pessoas conseguem se respeitar, entender que tem alguém que está acima de alguém, por causa de um processo de entrada que é justificável, coisa parecida,
de certa forma, isso dá uma ideia de que eu pertenço a algo e eu tenho um lugar. Por outro lado, depende como você vai usar a questão da hierarquia e da disciplina, né? A disciplina, achei interessante, eu acho que daqui a pouco a gente vai entrar, inclusive, na questão do policial da Bahia, né? Mas quando foi, muitas pessoas disseram, os policiais podiam simplesmente ter dito que não iam atirar nele. Independente de dever, de não dever, que a gente entra numa outra questão, que é a forma de trabalhar do BOP, de negociação. Mas, assim, não é simples assim. Eu não posso dizer que eu não vou fazer, né? O pessoal fica brincando aqui no Ceará que eu vou te mandar lá para Jati, porque Jati é quase na divisa. Então, assim, eu não vou simplesmente dizer que eu não vou obedecer uma ordem, sabe, Ricardo? E a gente sabe que isso muitas vezes atrapalha. Porque a gente conhece pessoas, muitas pessoas, que por elas utilizarem a voz, por elas se posicionarem, por elas apenas quererem entender, às vezes eles não estão nem questionando no sentido de dizer que não vai fazer. Né? Que eu vejo até uma mudança boa nos oficiais mais recentes, mais novos, porque eles permitem que você questione. Questionar não é um problema. Agora, quando a gente pega principalmente o pessoal mais antigo, cabeça mais fechada, questionar já era quebra de autoridade. Você estava não respeitando, você já estava descumprindo isso. Aí a gente vê um adoecimento enorme, sabe? A gente vê eu não ter o direito nem de questionar uma coisa que às vezes é inclusive uma ordem que vem, que ela é extremamente arbitrária, que ela é fora da realidade, que ela não faz sentido dela existir daquela forma. Então a gente vê as duas coisas. Agora, o que é que eu vejo hoje? A gente pode até pensar nesse processo e ele vai ter também muitos ganhos. Mas qual é o lado que a gente tem que ter? Como isso seria feito? Porque no Brasil, a gente tem uma grande ideia de mudou de ideia, vamos fazer assim? Se você hoje transforma a polícia militar e desmilitariza ela de uma hora para outra, você está, inclusive, quebrando as pernas de várias pessoas que foram criadas nesse processo, que pertencem a ele, que isso organiza a cabeça deles. Aí você vai provocar adoecimento também. Então, eu acho que é uma coisa a ser debatida, sim, cada vez mais debatida, para que a gente entenda até se ela for continuar, se ela vai existir, que ela exista de uma forma, eu não vou conseguir lembrar a palavra agora, mas de uma forma razoável. Né? Eu acho que essa é a grande questão. Ok. Eu queria, a gente vai chegar nesse caso da Bahia, mas eu queria fazer um percurso um pouco mais compreensivo para a gente chegar até lá, para também, eu acho que não adianta a gente criar assim, isso não pode ser o ponto principal da nossa conversa. Volta e meia a gente vê casos na imprensa de agressões ou de uma ação que o policial se exacerba a sua postura, a sua atitude, acaba cometendo uma transgressão, uma agressão, empurra carrinho, dá um tapa. Quando é que isso... Qual é o processo que gera essa agressão pela tua experiência nessa escuta desses policiais? Porque certamente você teve que lidar com alguns policiais que estavam envolvidos em morte por intervenção ou que sofreram algum tipo de advertência, né? Você não realizou só um trabalho preventivo, você certamente lidou com policiais que já vinham sendo, de alguma forma, punidos pela corporação. Qual é a história que eles contam para chegar? E aí a outra pergunta em seguida é a seguinte: o que se pode fazer dentro dessa instituição com as suas possibilidades e com as suas limitações para que a gente não tenha casos como esses, né? A gente não poderia aqui estabelecer uma quantidade, não tem como a gente dizer se está aumentando, se está diminuindo, mas com o advento de celulares que filmam, isso se tornou mais disseminado, né? Explica pra gente como é que é esse processo e dentro da tua experiência, o que pode ser feito? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é esse processo de como era a polícia antigamente. E aí, antigamente, perto. Se eu pego a polícia 30 anos atrás, essa ideia de eu poder chegar metendo o pé na porta e eu tenho o direito disso, isso era algo, inclusive, que era bem quisto. Era algo que era esperado do policial. Né? O policial, ele vem... Até como você falou lá na outra live, né? O policial, qual é o papel dele, né? Qual é o trabalho dele? É um trabalho preventivo e é um trabalho ostensivo, né? Ele previne a existência do crime
e ele então vai ter um trabalho de ostensividade. Isso é por base o trabalho do policial militar. Então, a gente tem que entender que o perfil que a sociedade hoje busca do policial militar também é um perfil diferenciado. A gente vê os exemplos de polícia de aproximação, a gente vê os exemplos, né, de tentar chegar perto da comunidade, mas eu acho que esse processo ele tem que ser feito como um processo. Né? Até quando a gente vai para a colocação do Ronda aqui, a ideia, por exemplo, hoje, do que existe do GAV, né? Que é um processo de acompanhamento em que a polícia está entrando na tua família, que a polícia está fazendo parte, né? Está ali acompanhando o agressor, tem uma coisa construtiva, então tem um sentido. Agora, quando a gente vai para esse outro lado dessa atuação, o que é que a gente percebe? Eu passei por vários processos, inclusive, de coisas que aconteceram. Então, em 2016 eu não estava na secretaria, mas eu acompanhei o pessoal, por exemplo, da chacina da Messejana, chacina do Curió. Né? Então, eu acompanhei a chacina do Curió durante um ano. Né? Depois da chacina do Curió, tiveram outros casos emblemáticos que apareceram na mídia. O caso da Bela Vista, né? O caso, sei lá, vários casos que aconteceram, inclusive que a gente vê. Coronel Juarez está aí, Coronel Juarez é o coraçãozinho, que era o responsável, diretor da ESP, inclusive. Tem o pessoal da PM de Tocantins também, muito bacana. Né? Então, assim, quando a gente vai ver essa mudança, a gente tem que entender que essa mudança vem num processo cultural, né? E para ter essa quebra, e é muito interessante, Ricardo. Então, quando você vê essa transgressão, a gente vê uma transgressão, às vezes, que para eles é difícil de entender. É como se eu dissesse, quem é a polícia que eles querem agora? Eu lembro uma vez que eu estava no choque, e eu estava conversando com o comandante do choque. E eu acho que esse exemplo que ele deu foi muito claro, eu presenciei. Era um comandante anterior, não era o coronel Alexandre que eu peguei há muito tempo, né? Era um outro comandante. E aí eu cheguei na sala dele, o telefone dele tocou, e aí ligaram para ele. Era uma pessoa de classe alta reclamando para ele que entraram na casa na casa dele, na casa dela, era uma mulher da classe alta, não sei quem era, que entraram na casa dela e ela ficava o tempo todo dizendo, reclamando, eu ouvi inclusive ela falando alto no telefone, né, para o comandante do choque. Então era uma pessoa que devia ter uma condição muito boa, inclusive, para questionar isso. E aí ela ficou questionando por que não entraram e saíram entrando e quebrando todo mundo, porque a polícia devia ter entrado e ter feito isso. E aí ele desligou o telefone, olhou para mim e disse assim, olha como a sociedade é engraçada. Na casa dela, quando entra, ela quer que a polícia entre quebrando tudo, botando moral na galera. Quando a polícia entra na vizinha, se a gente tivesse entrado na casa vizinha dela e o policial entrasse derrubando porta, iam dizer que o policial era arbitrário, o policial era agressivo. Então, eu acho que a gente ainda existe, Ricardo, hoje, a grande dificuldade deles é entender o que é que o pessoal quer da polícia. Eu já vi muitos policiais dizendo isso, sabe? Comentando que dizem, se eu sou bonzinho demais, eu não sou respeitado. Eu lembro na época que começou o Ronda, que uma das primeiras viaturas que estava no Bom Jardim, ela foi presa, né? Foi um choque para tirar a viatura de lá. Então, o que é que eles dizem? Eles dizem de tudo o que você imagina. Tem uns que dizem que não sabem o que é que a sociedade espera do policial hoje, isso é muito claro. Tem outros que dizem que vem num processo de adoecimento maior. Eu já também peguei uns casos, porque eu também atendia, além de gerenciar, e diziam, Rebeca, eu vim aqui procurar atendimento porque eu estou numa fase que eu lesiono alguém, eu machuco alguém, eu atiro contra alguém e eu não sinto nada. Isso não me faz mal e eu estou vendo que eu não estou bem. Então, entrava nesse processo também. Então, a gente via processos diferenciados, sabe? Tinha uns que já estavam fazendo aquilo automaticamente. Tinha alguns que não entendiam o que é que ele tinha feito. Eu lembro um policial que veio por uma questão de violência contra a mulher. Ele não veio por isso, mas indiretamente ele chegou e ele dizia que a mulher dele dizia que ele era ignorante. E ele não entendia isso. Como é que ele é ignorante? Ele não conseguia compreender a questão da violência. Então, eu via várias coisas. Eu peguei pessoas frias, eu peguei pessoas que... um que deu um disparo, eu lembro um policial que eu uma vez conversei, ele estava numa ocorrência normal, ele estava correndo, saiu correndo atrás de uma pessoa, teve uma troca de tiro e uma pessoa que estava passando do outro lado foi ferida, né? Que não tinha nada a ver com a história, ninguém foi ferido, nem as pessoas que eles estavam perseguindo foram feridas, mas nessa troca para a pessoa parar, um disparo resvalou e como é que eles souberam? Porque essa pessoa chegou no IJF e chegou da mesma ocorrência. E esse policial entrou numa crise
Será que o disparo saiu da arma dele? Será que essa pessoa ia ficar viva? Ele ficou lá sem a família saber, acompanhando. Então eu via de tudo. Eu via gente que quando via que tinha machucado alguém desorganizava, né? Eu acompanhei o pessoal do caso de Milagres, que também gerou milhões de outras coisas. Então você via, além de tudo, pessoas que estavam sofrendo muito, sabe? Que não esperavam o que ia acontecer ali. Você via de tudo. Entendeu? Mas a gente percebe que eu vejo muito que cabe uma sociedade que não sabe a polícia que ela quer. Eu acho que isso também é muito importante. Há uma demanda, por uma polícia violenta, né? Assim, eu sempre bato nessa tecla nos meus textos, que não adianta só questionar a polícia, a gente também tem que, é isso que você falou, a gente tem que saber realmente o modelo. Não à toa a gente sai de um modelo do Honda, que teve seus problemas, mas que poderia ser trabalhado melhor, aprimorado, esse policiamento comunitário de aproximação, como é o termo atual, e a gente passou para um paradigma do raio, né, que tem o seu trabalho, mas o raio, na época que eu era repórter policial, o raio ele era usado sempre em situações de limite, de tensão. Ele não era o primeiro policiamento, não era o primeiro modo de atuar. E a gente já passou para um modo posterior, a gente não tem um primeiro, né? E aí havia muita crítica dos policiais do Ronda, porque conversavam com o povo, porque gastava tempo. Quer dizer, é como se houvesse uma barreira, né? Entre o militar e o civil, entre a polícia e o, entre aspas, cidadão. A gente tem algumas dificuldades de comunicação e que eu acho que há uma raiz são mundos diferentes, né? São mundos diferentes, parece. E ao mesmo tempo eu vejo que há uma exploração, muitas vezes, dessa diferença, né? Se cria uma dicotomia falsa assim, entre o trabalhador e o policial, entre o cidadão e o policial. Assim, como se houvesse realmente uma diferença, sendo que o policial é um trabalhador também, né? Então, assim, e aí eu vou pegar esse gancho para que você possa falar um pouco dessa questão do suicídio, né? E quando a gente conversou sobre a possibilidade da live, você usou até um termo em inglês traduzindo, seria suicídio por policial, né? O que é isso? E isso é uma coisa comum? Fala um pouco desse conceito. Assim, a gente não está fazendo nenhum tipo de análise do que ocorreu na Bahia, porque isso vai ser investigado, mas é possível encontrar elementos dessa modalidade de suicídio, que seria uma espécie de um suicídio assistido, no caso. Como é que é isso? Explica pra gente. Vamos lá. Quando a gente pensa no suicídio, você estava falando da história da farda deles, eu fiquei até lembrando, antes de falar sobre isso, eu fiquei me lembrando. Quando teve a história do Honda, que os policiais tinham a farda azulzinha, né? Isso, contei essa história na live. Aí ele chegava e dizia assim, né? Chegou, a senhora queria falar com a polícia, eu tô aqui. Eu não quero você não, eu quero a polícia, sabe? Então, você não viu ninguém comemorando quando chegou Honda em canto nenhum. Você viu as pessoas comemorando com a expansão do raio. Né? Então, assim, qual é o tipo de polícia que eles querem? Né? Essa é uma pergunta. E aí, quando a gente vê a questão do suicídio, eu fiquei até assim, vou fazer um comentário, eu acho interessante que eu fiquei mais chocada quando eu fui para a Polícia Federal. Algumas pesquisas que existiram, até o Tenente Coronel Edi Paixão, que é do Corpo de Bombeiros daqui, né? E outras pesquisas bastante relevantes. Teve uma que foi feita pela Corregedoria de São Paulo, da PM de São Paulo, teve outra que foi feita pela Deise de Miranda, né, porque os policiais se matam, sobre a PM do Rio de Janeiro. Então, quando a gente começou a fazer esse vislumbre sobre o suicídio dos policiais, a gente percebeu que, em geral, os policiais se matam de 3 a 4 vezes mais do que as pessoas que não são policiais, né? Então, eu, que sou uma civil, eu tenho uma chance de 3 a 4 vezes menor de me matar do que uma pessoa que é um policial militar. E eu pasmei, isso já é um dado que gera uma preocupação muito grande, né? Porque, além de tudo, eles têm várias outras coisas, dentro do estresse, dentro da falta de reconhecimento, outros conflitos que estão relacionados com o relacionamento, com outras coisas, né? Falta de reconhecimento da família, às vezes, da sociedade, reconhecimento financeiro. Todas essas coisas, a gente percebe uma pressão muito grande, uma cobrança muito grande, né?
E, além de tudo, você acaba ficando muito sozinho naquele lugar. Você vê que os policiais eles tendem a ficar muito desconfiados. Então, os dados mostravam que, e além de tudo, eles têm uma arma. Uma das grandes coisas que aumenta a possibilidade de você cometer um suicídio, de você consumar um suicídio, porque a gente evita falar, inclusive, o cometer, porque cometer é cometer crime, suicídio não é crime, né? Então, deles consumarem o suicídio é justamente a questão de ter acesso a um meio letal, meio mais letal. E eles têm acesso à arma. Contanto que a maior parte dos policiais se mata com arma de fogo. A maior parte da população não se mata com arma de fogo. Hoje, né? Que a gente não sabe como seria, inclusive, com a liberação de porte de armas, né? As pessoas matariam mais e provavelmente teria mais armas dentro de casa também. E aí, o número, em geral, no Brasil isso vai mudando de um para outro, mas em geral, os policiais se matam 3 a 4 vezes mais do que as forças estaduais, né? Do que os civis. Quando eu vou para a Polícia Federal, esse número triplica. A última pesquisa que saiu, inclusive, eu fiz um momento na época do Setembro Amarelo ano passado com o pessoal da PF, e eles têm um material sobre isso. Triplica em relação à Polícia Militar. Polícia Militar é 15 vezes maior do que eu. Eu que sou um civil. E aí você... Deixa só explicar, Rebeca. Então, assim, um policial federal tem 15 vezes mais chances de morrer não é cometer, como é que você falou? De se matar, de consumar o suicídio. De se matar, de consumar o suicídio do que uma pessoa do que um civil. Sim. Terrível isso, né? A gente pensa, né? Esse número, inclusive, me deixou assim super impressionada, né? Tem a Ana Paula que ela trabalha e ela fala que me convidou, ela me entregou esse material e eu disse, poxa, quando a gente vê a Polícia Federal, é aquilo que todo mundo imagina que queria estar, salários altíssimos, né? Tá saindo na televisão direto, a Polícia Federal ocupou um lugar de destaque, mas imagina que é uma pessoa que sai daqui e vai para outro canto que ninguém sabe, a família não sabe, ele não sabe quando ele volta, ele é ameaçado de morte se alguém descobrir, ele não pode contar nem para a sombra dele, muitas vezes nem ele sabe o que ele vai fazer, né? Então, a gente fica preocupado quando a gente vê essa questão dos dados sobre suicídio e da grande preocupação. Quando eu digo, inclusive, Ricardo, eu fico muito orgulhosa de dizer que a gente tinha uma equipe muito pequena na BIPS, né? Mas depois que a gente começou, no período que eu estava na secretaria, nenhuma das pessoas que entrou para ser atendida, muitos tinham comportamento suicida, ou ideação, ou tentativa, né? Nenhuma dessas pessoas veio a óbito. Pode ter vindo por outra coisa depois, mas, inclusive, assim, não veio por suicídio. Né? Então, a gente vê que um atendimento adequado, um acolhimento adequado, um acompanhamento, um encaminhamento, sim, faz uma mudança verdadeira, né? E eram pessoas que, algumas delas já tinham vindo, inclusive, de tentativas anteriores, que já eleva a possibilidade ainda maior. Então, quando eu vou entrar no Suicide by Cop, né, que é como chama, que é esse suicídio por policial, a gente entra em várias nuances, porque eu estava vendo, inclusive, uma palestra da Clarice Cavazzini, ela é uma das especialistas em suicídio aqui no Brasil, uma pessoa fantástica, inclusive, e ela ficou debatendo algo que, por que eu vou explicar? Porque entra num conflito que a gente vai explicar agora. Ela questionou, porque quando eu estou falando no sentido do comportamento suicida, eu vou utilizar um meio que eu acredito que ele tiraria a minha vida, certo? Vamos dizer, se eu pego uma pessoa, uma criança, que vê um monte de dipirona em cima do móvel, e ela está com comportamento, ela não está sabendo lidar, vem num processo de adoecimento, e ela pega três comprimidos de dipirona e ela toma, e ela pode estar fazendo isso tendo um comportamento suicida, porque para ela, os três comprimidos de dipirona podem matá-la, entendeu? Então, o que vai fazer uma grande diferença é se a pessoa acredita que o meio pode ser letal. Aí disseram, e se a pessoa tem o desejo de se matar nesse sentido? Aí disseram, um kamikaze, por exemplo, essa pessoa ali seria um suicídio, que aí a gente volta para Durkheim, faz uma discussão grande, inclusive, né? O motivo pelo qual ele estaria tirando a própria vida. Porque ali não teria o kamikaze, um sofrimento associado. Porque hoje a maior parte das pesquisas, Associação Brasileira de Psiquiatria, quando a gente vai levar a OMS, ela fala do suicídio vinculado a um adoecimento, entendeu? A pessoa não se mata do nada, a pessoa se mata decorrente de um adoecimento. Por isso que essas outras mortes que a gente colocaria como possível suicídio, a gente questiona dentro dessa esfera do adoecimento.
O que é o suicide by cop? Né? É um termo que, inclusive, vem dos Estados Unidos. Como é que é definido? A pessoa, ela tem uma intenção de tirar a vida dela e ela se coloca numa situação em que ela vai ser morta por forças policiais. Né? Eu não gosto de dizer que ela não teria coragem de se matar, porque dá uma ideia que seria quem consegue se matar é coragem, e não vai muito por aí. Mas ele quer se matar, ele não consegue se matar e ele se coloca numa situação, exemplo. Ano passado teve uma situação dessa aqui em Fortaleza. Um cara invadiu uma farmácia com um simulacro, que é uma arma falsa, né? Ele invadiu a farmácia, aliás, não foi em Fortaleza não, agora fiquei em dúvida. Ele invadiu, passou no jornal e tudo. Ele invadiu uma farmácia com um simulacro, e aí ele entra nessa farmácia, entra os policiais, ele fica naquela história toda de negociação, e aí ele provoca, ele é agressivo, ele faz com que os policiais atirem nele, e aí ele morre. Inclusive acharam uma cartinha no bolso dele, inclusive de despedida. Então, isso é o suicide by cop. É como se eu provocasse o meu suicídio. Eu me coloco numa situação em que eu vou provocar que a polícia me mate. Como é que a polícia vai me matar? Se eu tô com a arma e eu tô ameaçando matar alguém, existem regras que a gente vê que passam do limite do que poderia ser tolerável ou não, porque poderia colocar em risco a vida de outras pessoas, inclusive do policial. Então, provocaria que ele atirasse. É uma pessoa que geralmente não está disposta à negociação. Então, é um perfil que você vê que ele não entra num diálogo, ele entra realmente de uma forma bastante agressiva. Então, ele faz como se ele fizesse de tudo para atirar a polícia e fizesse a polícia atirar contra ele. Entendeu? Cria uma situação que não deixa nenhuma outra alternativa senão a sua eliminação. Eu vou só fazer uma menção, eu consegui aqui colocar os nomes aqui de vocês, pessoal, quem está acessando, então agora eu estou podendo ler. Um abraço para o João Fontinelli, para a Cibele, Bibi Pinheiro, a Mirna, Van Costa, Brenda Pinheiro, Carol Santos, Leiliane Maciel, o Paulo Barroso, Beatriz Melo, Rubem, a Lígia, a Alane, a Patrícia, a Ionara. Agora eu estou podendo ler aqui as perguntas de vocês, né? Já tivemos o professor Juarez, que falou também. Nós temos uma subtenente de Tocantins, né? Que a Georgia acabou de entrar. A gente fez uma pausa para a gente falar um pouco, esmiuçar um pouco sobre isso. Oi? Tem a Darlene, que é lá de Roraima, é responsável pelo Centro de Qualidade de Vida de lá. A Georgia, filha dela, acabou de entrar também é psicóloga de lá. Tem um pessoal de um monte de canto. Maceió, Cibele de Maceió agora. Ótimo. Então, assim, uma coisa que a gente percebe, Rebeca, é que a gente está vivendo um momento de uma polarização muito grande e isso tem dificultado o diálogo, né? De ambos os lados, eu acho que há excessos no sentido de pensar as coisas de todos os lados. E um ponto também que é importante, que a gente que trabalha com comunicação, parece que ambos os lados não conseguem se comunicar, né? E aí, até que ponto essa questão de estabelecer um diálogo possa vir a ser produtivo? Porque, assim, muita gente não sabe como é o cotidiano da atividade policial. A gente, às vezes, tem uma demanda muito irrealista, a gente, às vezes, quer usar a polícia para defender um interesse particular. A gente não entende a noção de ordem pública, a gente não entende a noção do que é segurança pública. Esse próprio termo, ele é um termo muito vago, né? Ele é um termo assim, o que é segurança pública, né? E aí, às vezes, a pessoa, ela organiza uma festa e aí pede que a polícia feche uma rua para poder fazer uma festa. Quer dizer, ela está utilizando o poder público para o seu bem próprio. E ela não vê aquilo como uma transgressão, ela vê como uma coisa que tem que ser feita, né? É como se fosse um trabalhador. E como trabalhar essa questão da imagem da polícia? Porque uma queixa recorrente dos policiais é que eles são desvalorizados e tal. Mas quando você vê nas camadas mais populares, a polícia tem um respeito. Ela é temida, mas ela tem um respeito, né? Ao contrário de outras pessoas que muitas vezes entram numa categoria de matável.
Então essa pessoa ela não tem nem essa dignidade, né? Os crimes que ocorrem com elas não são muitas vezes apurados, mortes que a gente tem aí diversos homicídios que não chegam nem sequer a ter qualquer tipo de luto social, né? Nem é investigado. Como é que você vê isso como psicóloga, como uma pessoa que está nos dois lados, está escrevendo, está tendo contato, está tendo esse diálogo, o que é que se pode pensar? Porque assim, passa o tempo, a gente vê melhorias em equipamentos, melhoria em programas, vídeo monitoramento, mas parece que falta um processo de distensão entre sociedade, entre a corporação, entre o governo do Estado, no caso, né? A gente falando do governo aqui do Estado. Conta aí, diz aí um pouco o que você pensa em relação a isso. Eu fiquei pensando, quando a gente conversou aquele dia que você me chamou para a live, né? Aí eu fui dar uma mexida no que é que as pessoas estavam falando. Tem um grupo que é de esquerda que eu conheço, aí eu fui assistir o que é que estavam falando sobre isso, e não só sobre isso, porque foi no dia, inclusive, no mesmo momento em que estava tendo todo aquele reboliço do Bolsonaro, das mudanças que estão acontecendo, vamos dizer assim, da questão das Forças Armadas. Então, vieram muitas coisas à tona nesse momento, né? Um momento que eu acho que a gente tem que ter, inclusive, muito cuidado para pensar sobre tudo isso, porque é um momento que as pessoas estão utilizando isso de formas diferentes. Então, e aí eu fui pesquisar, e aí eu vi gente de direita fazendo, pessoas conhecidas, inclusive, que tem páginas, que tem até algumas colocações que eu acho bem interessantes, mas colocando que tem um movimento da esquerda tal, que está se aproveitando dessa situação. E aí eu vi o pessoal da esquerda dizendo que esse negócio da polícia tinha a ver com a coisa ligada ao Bolsonaro. Aí eu fiquei pensando que às vezes as pessoas utilizam as coisas, o rapaz que morreu vira herói, ou ele é herói, ou então o pessoal do BOPE que é terrível. As pessoas polarizam e querem, na verdade, isso não só com a polícia, mas na sociedade, né? Elas querem julgar um culpado. Achar um culpado para aquilo e dizer, o culpado é o governador, o culpado é o policial do BOPE, o culpado é o cara que estava ali adoecido, o culpado é o psicólogo que não atendeu aquele policial ou que atendeu e ele se matou. Então a gente tem uma cultura de culpabilização e de ódio muito grande, sabe, Ricardo? Eu estava um dia debatendo sobre essa história, obviamente, o tema Bolsonaro, ele abre muitas questões para serem discutidas de uma frente ou de outra. E aí no meu grupo de amigos começou uma discussão sobre vacina. E quando a gente estava discutindo sobre isso, menino, quando eu vi, tava a galera se pegando, sabe? Era um dizendo tal coisa, o outro já sendo mais ríspido com o outro. Eu disse, gente, vocês estão entendendo que às vezes a gente vira massa de manobra? E isso que a gente vê nos momentos que geram mais polaridades. A gente não consegue discutir. Eu acho isso fantástico, Ricardo. Quando você me chamou, eu disse, o Ricardo é uma pessoa que eu discuto. O Ricardo é uma pessoa... E discutir no sentido de trocar ideia, sabe? Não é concordar. E é legal que aí você fala uma coisa, complementa, e eu fico pensando. E o que é que eu vejo muitas vezes? Os policiais, por si só, eles já chamam a atenção, primeiro, eles são uma categoria muito fechada. Então, acaba sendo uma categoria muito enigmática nesse sentido, né? Você não sabe muito, os próprios policiais não permitem que a família saiba tanto da vida deles, muitas vezes não sabem no que eles trabalham, muitas vezes eles chegam em casa e não contam o que aconteceu. Então, a gente vai percebendo que isso vai gerando uma dificuldade. E como é que eu vejo que a gente pode vir a minimizar isso, sabe? Essa diferença, entender que eles são profissionais. Eles são profissionais que estão ali trabalhando como podia ser qualquer um de nós, né? Quando a gente está atuando, nem sempre a gente faz o que a gente gostaria de fazer. Às vezes a gente acha porque é o dono da empresa, porque a pessoa onde eu trabalho, porque o reitor, porque no fulano de tal decidiu uma coisa, e eu vou ter que acatar, concordando ou não concordando. Então, eu vejo que às vezes gera um ódio muito grande. Eu lembro quando eu fazia o mestrado, e as pessoas tinham muito preconceito em relação a mim. Olha, eu era voluntária da polícia, eu não ganhava nem para fazer isso. E as pessoas questionavam que eu estava lá parada, os policiais do choque, era uma manifestação dos professores, né? Era uma manifestação que estava acontecendo e eu fui acompanhar. Eu disse, poxa, eu vou lá assistir, eu quero ver, eu quero ter minha opinião, né? Meu momento sociológico, ali, etnológico, etnográfico, eu queria viver aquilo. E eu fui. Você não tem ideia como eu fui parada 1000 vezes, porque cada policial que eu falava assim, tipo assim, tinha um policial ali, eles me conhecem, eram do choque, tá? Então eu falava com alguém, as pessoas diziam, ele fez alguma coisa contigo? O que ele queria falar contigo? Aí eu ri, né, e disse, ele me conhece, né? Ele falou comigo porque ele me conhece.
E aí, estavam os policiais no palácio ali, né? Aí uma pessoa, eu acho que ela devia me detestar. Eu não sabia que ela me detestava, inclusive. Aí ela olhou e disse: Você tá vendo o que os seus queridinhos estão fazendo ali? Vocês têm noção do que é? Todo mundo ao meu redor olhou para mim e você via a cara das pessoas, sabe? Quem é essa moça? Tá entendendo? Gente, eu podia ser uma esposa de policial, eu podia ser uma filha de policial, eu podia ser uma amiga de policial. As pessoas são gente. Aí eu olhei para ela e disse: eles estão exercendo o trabalho, eles não estão fazendo nada, eles estavam parados ao redor do palácio. Aí eu olhei e disse: eles estão exercendo o trabalho deles. O trabalho deles é esse, proteção do bem público. Eles estão ali para evitar que as pessoas invadam o palácio. Você sabia que essa era a função deles? Mas o que eu estou dizendo é o ódio que a gente observa nas pessoas, entendeu? Essa dificuldade que eu vejo, é muito fácil eu dizer que a atuação de um policial é errada, é muito fácil eu dizer quando eu não sei o que ele passa, sabe? Eu julgar um técnico, vou para outro lado totalmente diferente, eu julgar um enfermeiro que não me atendeu bem agora na época de Covid, quando eu não sei o que ele está passando, quando eu não sei o estresse, quando eu não sei o que é para ele lidar. Eu lembro um policial do Honda que chegou para mim e disse assim, do nada, ele: doutora, a senhora sabe o que é que a gente faz? Doutora, a primeira ocorrência que eu fui tinha uma pessoa partida no meio. Doutora, não tem concurso e curso de formação que trabalhe você e lhe deixe preparado emocionalmente para lidar com isso. Então, eles lidam com brutalidade, com violência, sabe? E a gente aprende, né? Nós somos seres que aprendemos. Então, eu acho que a gente tem que fazer um questionamento da gente enquanto sociedade, nesse sentido de... Eu estou querendo dizer que os policiais sempre estão certos? De forma alguma, Ricardo. Sabe? Teve muito policial que se excedia, muito policial que era violento, muito policial que fazia coisas assim, que não tinha por que ele fazer aquilo. Mas os policiais são gente. Então a gente tem que entender o que é que está por trás disso, sabe? Às vezes tem questão de valor, tem alguém que é mais frio, tem alguém que tem um traço mais sociopático, né? A gente vê como tem empresa, como tem escola, como tem faculdade, como a gente tem nos outros lugares. O problema é que eu acho que a gente coloca o policial, em geral, e não é nem, por isso que eu digo, não é nem o bombeiro. Às vezes a gente chama o bombeiro de policial também. Mas a gente coloca o policial... E geralmente essa categoria mais pesada fica no militar, sempre de uma forma pejorativa. Uma contribuição, uma reflexão, eu estava, porque estou montando um calendário de lives, né, agora para abril, e aí entrei em contato com o pessoal da Polícia Militar, da assessoria, né? E aí por algum motivo disseram que não poderiam falar, ok. Mas aproveitando que a gente tem uma audiência aqui, gente da secretaria, gente da polícia, da própria Polícia Militar, é importante que vocês tenham porta-vozes, tenham pessoas que possam estar falando. Eu acho que eu acho que a gente perdeu nos últimos anos a capacidade do debate público. Eu me lembro da época do Roberto Monteiro, que ele dava entrevista de outros secretários, e aí parece que houve um ponto de corte, né, a partir de um determinado secretário, que esse ponto de corte ele virou uma política padrão de comunicação. E me incomoda uma comunicação que sempre fale bem, só fale bem. Claro que é o trabalho da assessoria, mas... se você tem os números da estatística, todo mês você tem que fazer uma coletiva, todo mês você tem que expor aquilo ali, seja com a diminuição, seja ou com aumento. E se não for assim, fica complicado, porque, exemplo, se a instituição não fala, né, se um coronel não pode falar, se um coordenador de alguma área não pode falar, alguém vai falar por ele. E a gente percebe que há lideranças políticas, que há lideranças de movimento, que é muita gente falando em nome da polícia e explorando essas tensões, porque assim, se há polarização, há interesse que essa polarização também permaneça. Tá entendendo? Não é, a gente não quer que isso se mantenha, mas para muita gente é bom porque você cria a figura do bem e do mal, uma figura maniqueísta, né? E aí, assim, eu queria só pontuar isso, porque eu estou nesse esforço também de criar essas pontes, não é tão
fácil assim, mas que a gente se coloque, eu me coloco realmente, eu concordo contigo, você tem que ouvir, você não precisa concordar. Mas aí eu queria abordar uma outra questão, que é a seguinte, a questão dessa cultura machista que a gente tem. Até, como é que você percebe isso? Você percebia isso nos seus atendimentos? Você falou uma coisa muito interessante, que se a pessoa fosse... algumas pessoas têm medo de dizer que estão fazendo um trabalho psicológico porque tem medo de ser chamado de doido ou de fraco. Né? Tem essa cultura do fraco, do forte, do macho, e isso é geral. Na política tem um frouxo. Você pode ser chamado de ladrão, mas você não pode ser chamado de frouxo na política, né? E como é que você vê isso e como isso afeta essa masculinidade, essa coisa desse ethos guerreiro que é uma fantasia, não existe ninguém, não tem super-homem, né? Policial não é super-homem, ele é um profissional. E como é que você percebe isso no dia a dia, no cotidiano, nos relatos desses profissionais? O que é que eu penso, sabe, Ricardo? Eu penso que, na verdade, isso existe, né? Muitos deles, inclusive, são os responsáveis pela casa, né? Sejam eles homens ou mulheres. Eu vejo exemplos, por exemplo, tem algumas pessoas que estão falando aqui, tem alguns policiais, inclusive, policial civil, que estão falando, colocando como é que é para elas também, que eu conheço, que trabalham com isso, trabalham às vezes até na DDM, por exemplo, e vai trabalhar com essa questão da cultura machista, porque eles também vão chegar, às vezes, como agressores da esposa. Né? Então, o que é que a gente vê a cultura machista? É muito interessante, porque o que é que eu via muito claramente? Eu sou uma mulher. Né? Então, uma mulher, enquanto lugar de acolhimento lá dentro, eu nunca fui desrespeitada, Ricardo, sabe? Lá dentro, por ser uma cultura machista. E quanto mais militarizado era, mais respeitada eu era. A gente era, inclusive, muito mais respeitada na militar do que na civil. Né? E não só por homens, inclusive por mulheres. Eu lembro que, nesse contexto, é um contexto em que se espera que esse policial, se ele é um policial homem, espera-se que ele seja o cara da casa, que ele seja hétero, né? Aquela ideia ainda que o policial vai ser hétero, e tem policial gay, como tem psicólogo gay, como tem, sei lá, professor gay, como tem, todo mundo pode ser gay, né? Então, assim, espera-se, tem um preconceito ainda existe, mas melhorou muito sobre essa questão de orientação sexual, né? Mas a gente vê, porque ainda vem aquela ideia de, ele é gay, mas eu respeito porque ele é meu amigo, ele é um cara que se respeita. Tem aquela ideia que ainda é assim por causa dessa cultura que é esperada, do cara de farda. E não só do homem. Quando é a mulher que é policial, é a mulher que é masculina, é a mulher que é cobrado dela, se ela tem uma posição mais feminina, como é que isso é visto, entendeu? Então eu acho que essa cultura machista existe. Acho que, por um lado, isso facilita que a gente os acolha, e é muito interessante. Porque os machistas têm uma mãe, né? E se tem uma figura que eles conseguem respeitar muito bem, é uma figura feminina muito bem colocada. Nunca, olha, eu digo para você, tem até a questão de receber uma cantada. Eu recebi, eu acho que 2 cantadas na minha vida na segurança pública. Uma foi do coronel, né? Que obviamente ele era coronel, aí dava ideia, eu acho que ele podia pensar, eu era voluntária na época, então quem é essa doidinha, né? O que é que ela está fazendo aqui, para onde é que ela veio? Eu digo muito isso para as minhas estagiárias, inclusive, a gente tem que saber como a gente se porta, até para entender por que é que eu vim. Eu não sou a psicóloga bonitinha, eu sou a psicóloga, né? Mas a gente percebe que existia, mas mesmo nessa cultura machista, eu acho que existe um respeito muito grande. Lá dentro, a gente percebe que tem, principalmente nas forças militares, a gente percebe que ainda tem um certo preconceito com as policiais femininas, sabe? No sentido de, aquela que é uma boa policial é a fora da curva, sabe? Aquela que tem uma capacidade boa. Então, eu acho que esse machismo existe. Acho que ele é um machismo. Vivemos numa cultura, principalmente aqui do Ceará, que é extremamente machista. Provavelmente, se eu estiver falando de Sudeste e de Sul, mesmo que seja uma força policial, ela vai vir de uma forma diferente, né? Porque a cultura de lá é uma cultura mais aberta, é uma cultura de formas diferentes. Então, eu acho que ele existe. E existe não só nos homens, mas inclusive nas mulheres.
Agora, quando eu tô ressaltando isso, não necessariamente eu tô destacando essa questão do relacionamento homem-mulher, mas sim de uma ideia de que eu não preciso ter cuidado, de que eu posso encarar. Isso é uma coisa que eu acho que é muito presente, assim, né? Eu não sei se a pessoa vai voluntariamente ou se é o superior que designa. Tem gente que já chegou para ti lá e falou assim: olha, doutor, eu tô aqui, mas eu tô porque me mandaram, sei nem o que eu tô fazendo aqui. Diz aí pra Sim. gente. Acontece os dois. É a ideia do herói. Agora, tá, fui pro outro lado. Então, assim, a ideia do herói. Eu vou dar um exemplo para você. Eu fiz um curso de atendimento à tentativa de suicídio no bombeiro. Nesse curso, eu me machuquei, e aí foi uma questão minha mesmo, da maneira como procedeu, e eu perdi um pedaço do meu dedo, certo? Quando teve esse curso, estava no rapel, teve uma situação, e na mesma hora, imagina, uma civil da secretaria, tanta gente para se machucar, tinha que ser logo eu, né? Então, dependendo do caso, isso podia fechar curso, podia gerar milhões de coisas, e na verdade não tinha nada a ver, aconteceu comigo ali, como podia ter acontecido em outra vez, entendeu? E resumindo, quando eu entrei na viatura, os bombeiros me levarem para o hospital, a fala deles era assim: doutora, besteira, eu já queimei meu rosto, mas olha, tá ótimo hoje. Aí o outro bombeiro virou: doutora, eu fiz foi um resgate, minha mão foi virar que partiu. Mas o médico botou no lugar, ó, tá boazinha. Então, tenho uma ideia de que eles são heróis sim, e de certa forma que são indestrutíveis, sabe? Porque se eu não quero me afastar do trabalho, ou porque eu não quero ser um macetoso, eu não quero ser aquele que está doente, que as pessoas estão achando que eu estou fazendo só por macete. Existe o macetoso? Existe, né? E tem uns que, inclusive, eles fazem de uma maneira fantástica. Então, existe esse macetoso, mas muitos deles estão realmente adoecidos. Então, a gente tem que, para eu questionar isso, eu tenho que ter uma equipe adequada para fazer uma avaliação psicológica adequada. Aí eu posso dizer que ele está doente ou não está doente, entendeu? Porque aí a gente vai ter uma capacidade de avaliar de uma forma diferente. Então, isso atrapalha. Como é que eles chegam no serviço? Antigamente eles chegavam porque alguém conhece, alguém foi, e aí disse, vá, e é uma fala muito interessante, vá que você vai poder confiar, elas não vão falar para ninguém. Por quê? Porque em todas as instituições já aconteceram casos deles contarem a vida deles, alguém quebrava a ética, quebrava o sigilo, contava e esse policial era exposto. Isso aconteceu em quase todas as instituições, tá? E aí, quando acontece essa história, as pessoas dizem, eu não sou nem louco de ir lá, porque se eu for lá, vão dizer para o meu superior o que está acontecendo. Então, como é que eles chegam? Na época da ABIPS, inclusive, eu ficava muito feliz. Até hoje tem gente que me liga pedindo ajuda, querendo atendimento. Alguém que me liga porque o amigo está precisando de atendimento, o familiar do amigo. O policial me ligou semana passada porque o pai dele estava com problema. E na ABIPS a gente atendia tanto os profissionais como os familiares, exceto criança, né? Então, começamos um outro processo que alguns gestores começaram a procurar. Então, tinha delegado que mandava para a gente, tinha comandante da Polícia Militar que mandava para a gente, tinha o pessoal da PFOS que encaminhou alguém porque estava preocupado. A gente começou a ver todo mundo encaminhar, sabe? Eu acho que tem a ver aí, e vamos dizer assim, esse retorno não é meu. Não era só eu tinha uma equipe nova, uma equipe pequena, mas uma equipe que a gente sempre prezou pelo sigilo daqueles profissionais. Porque eu sempre disse para eles, se vocês soltarem para alguém, às vezes até para outro colega, a gente não fala para ninguém, porque alguém vai saber. E se esse policial souber, você perdeu a credibilidade da instituição, né? Essa coisa da desconfiança, ela é muito presente no policial, né? É parte da própria ferramenta de trabalho dele, de desconfiar e tudo. Dentro do quartel, a minha tese foi com o pessoal da inteligência, né? E eles diziam, olha, não confio. O clima de desconfiança é permanente, né? Rebeca, já estamos fechando aqui o nosso tempo do Instagram. Daqui a pouco vai começar a contagem de 1 minuto. Passou muito rápido, né? Queria agradecer todo mundo que tá. Tô vendo aqui
o pessoal que está aqui conosco, agradecer a audiência de vocês, agradecer a Rebeca que pôde arranjar um espaço, acabou a aula, ela já só tomou uma água e está aqui conosco. Sigam o perfil, agora em abril a gente vai ter mais lives, vamos trazer mais abordagem. Quem quiser escrever, quem está com aquele artigo na gaveta, depois manda uma mensagem no Instagram para poder a gente publicar. A ideia é que o blog Escrivaninha ele seja um espaço de reflexão, né? A Rebeca está me devendo um artigo desde o início do blog, né? Mas já está pagando com a live. E aí eu queria que você pudesse falar assim, rápido, a gente vai daqui a pouco estar fechando, uma mensagem, alguma observação que você queria deixar, uma reflexão dessa tua experiência tão rica, que pudesse nos ajudar nesse momento que a gente não falou nem pandemia, né? A gente só estava falando no cotidiano dos policiais. Botar a pandemia no assunto, ninguém sai daqui hoje. Aí fica a palavra para ti e aí você já pode fazer o fecho aqui da nossa conversa. Tá ótimo. Eu queria agradecer, Ricardo. Para mim, assim, falar sobre esse assunto é super importante. Eu sou apaixonada por segurança pública, pelo trabalho dessas pessoas. Eu digo para todo mundo, se dê uma chance de conhecer. Se você conhecer o trabalho, você vai ver o trabalho maravilhoso. O quanto essas pessoas têm a nos ensinar. Eu aprendi muito na segurança pública, tive um gestor, tive acompanhamentos, na verdade, o Alquimar, tive o doutor André, que na época me permitiu fazer tudo isso, e você sabe o quanto é importante um gestor que aceite que isso existe e que é importante. O doutor André nunca me proibiu nada, de falar nada, de fazer nada. Então, não foi eu, foi um grupo que existiu. E o que é que eu digo para as pessoas? Respeitem os profissionais de segurança, eles merecem respeito, eles merecem cuidado, eles merecem ser tratados como gente. Eu acho que é a principal coisa que a gente tem que ter. E que a gente esteja disponível, Ricardo, a fazer isso que você está fazendo, abrir para o debate, sabe? Vamos tentar abrir nossa mente, em vez da gente fechar se é direita, esquerda, certo, errado. Eu acho que a gente tem que entender que a gente está passando por momentos difíceis, a gente tem que entender que muita gente está adoecida em contexto geral e que a gente é responsável, inclusive, pelas coisas que a gente diz, que a gente coloca, que a gente provoca, né? E parabéns a todos os profissionais de segurança, que eu sou apaixonada por todos vocês, né? E muito obrigada. É basicamente isso. Muito bem, agradeço, boa noite para todo mundo. Quem perdeu essa conversa vai estar no YouTube daqui a pouquinho, então Escrivaninha TV. É isso, saudações, se cuidem e a gente se vê por aí. Tchau, tchau, muito obrigado pela companhia.